Olá, senhores, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos continuar aquela materinha sobre a República da Espada, pode crer? Lembra que a matéria da sua prova vai até o encilhamento, que é uma parte do conteúdo da República da Espada. Então, aquela parte do governo provisório, as medidas provisórias, a grande naturalização, a anulação dos decretos de todos os órgãos e leis que eram monarquistas, para a gente começar, meu camarada, e aí falamos do encilhamento, que é a parte econômica do Rio Barbosa. Vai até aí sua prova. Agora a gente vai começar a falar a partir de Constituição. A primeira Constituição republicana brasileira. Nós já vimos uma Constituição, que é a de 1824, que é aquela Constituição que fala que ela dura durante todo o período de império. Primeiro reinado, segundo reinado, e inclusive também o período regencial. E agora a gente vai ver a primeira Constituição da República Brasileira. Eu vou inserir o material que está aí, já tem esse material, já coloquei ele no blog para os senhores, e nesse retorno, vamos lá então. Eu vou disponibilizar ahorita. Cadê ele? Vamos lá. E no mais, como é que foi o recesso? Show de bola? Lembrando, senhores, que eu coloquei também voltando agora, eu coloquei aquela lista lá no estuda.com, de revisão para você poder fazer, tem 20 exercícios lá, com os gabaritos e comentários. E antes da nossa prova, eu vou colocar uma lista nova para a gente ir fazendo ao vivo, beleza? Então vamos lá então. A primeira coisa que tem que se imaginar é que a Constituição ela é o máximo de um país. Como assim ela é o máximo de um país? Ela é a lei suprema. Nada está acima dela. Nem o presidente, nem o poder legislativo, nem o poder judiciário. A Constituição, ela é a carta magna do país, é a que rege a tudo e a todos. E essa Constituição de 1891, para começar a conversa, era uma Constituição promulgada. O que é uma Constituição promulgada? Ao contrário da nossa última Constituição, que foi outorgada, ou seja, foi imposta, a Constituição sendo promulgada significa que ela foi votada e aprovada, inclusive criada por um Congresso Nacional. Lembra que eu falei com vocês na aula passada que o governo convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Toda vez que se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, eu afirmei que deputados e senadores serão eleitos ou escolhidos, tendo como missão principal a elaboração de uma carta constitucional, de uma Constituição. Se essa carta for votada e aprovada, ela é uma Constituição promulgada. Se ela for imposta por alguém, ela é outorgada. Como no Brasil quase nada se cria, tudo se copia, essa Constituição pegou boa parte das características que existiam na Constituição dos Estados Unidos. Você observa que nós somos uma república federativa, presidencialista, com separação entre igreja e Estado. O Brasil se torna um Estado laico. Temos a divisão dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, nos níveis municipal, estadual e federal. E aí você já sabe quais são os três poderes em cada nível. Quem que seria o poder executivo em nível municipal? O prefeito, o vereador, o prefeito, o vice-prefeito e os secretários, que o prefeito indica, nomeia secretário de Educação, Cultura e por aí vai. Quem seria o poder legislativo em nível municipal? A Câmara dos Vereadores. Os vereadores têm a função de elaboração de leis, beleza? E o poder judiciário, onde? Seriam fóruns, delegacias, né? Lembra que eu estou falando de nível municipal. Se for para o nível estadual, quem seria o poder executivo? O governador, o vice-governador e os secretários que eles nomeiam, beleza? Secretário de Educação, Turismo, Pesca e por aí vai. E quem seria o poder legislativo? A Assembleia do Espírito Santo. A Assembleia é os nossos deputados estaduais. E quem seria o poder judiciário? O poder judiciário seriam os tribunais regionais, beleza? E o nível maior, que é o nível federal, o poder executivo cabe ao presidente, vice-presidente e ministros que o presidente nomeia. O poder legislativo nosso é bicameral, ou seja, tem duas câmaras, a Câmara dos Deputados, que é uma quantidade de pessoas eleitas proporcional à quantidade de eleitores de cada estado. Então, estados que têm uma quantidade de população grande têm uma quantidade de eleitores grande. Então, tem muitos deputados eleitos por aquele estado. E você tem o Senado, que são 3 senadores por cada estado. Não importa o tamanho, não importa a população. Todos os estados têm 3 senadores. Agora, em questão de deputados federais,
Aí, por exemplo, o Espírito Santo tem pouca gente, tem pouco deputado, e um estado igual São Paulo, que tem muita gente, tem deputado pra caramba. E na hora de se votar para se conseguir alguma coisa para o estado, quem tem mais deputado tem mais peso, beleza? Iguais mesmo nós somos no poder legislativo, Senado. E o poder judiciário seria o Supremo Tribunal Federal, beleza? Essa Constituição estabelece o voto universal, e aqui uma curiosidade, porque o universal, nesse momento, não é o universal que nós temos hoje. O universo desse momento é um universo que seria apenas masculino. Então, quando se estabelece voto universal, hoje se fala que é sufrágio universal, quer dizer que todo mundo vota, não importa se é homem, se é mulher, nem nada. Se observa que aqui, essa universalidade ao voto, ao sufrágio, era apenas para homens, beleza? Só que acontece o seguinte, pode votar? Pode. Quem vota? Homens, maiores de 21 anos e que sejam alfabetizados. Acabou aquela parada de ter renda. Você não precisa de ter renda mais. Só para você lembrar rapidinho de como era na monarquia. Lembra na monarquia que as eleições eram indiretas. Você votava em alguém que votava em outro alguém. O voto era censitário, ou seja, o voto era baseado em renda. E só votavam homens acima de 25 anos que tivessem essa renda mínima, beleza? Que eu falei que de mínimo não tinha nada porque ela é elevadíssima. Agora, não existe mais o critério censitário. E aí por isso que se fala, então, que o voto seria universal. Mas como eu afirmei não é um universal que vai colocar todo mundo, não. Apenas homens maiores de 21 anos alfabetizados. E aí, se você for ver, tem as exceções ainda. Mendigo, não vota. Analfabeto, como eu já falei, não vota. Soldados e religiosos de ordem, ou seja, as baixas patentes, soldado, cabo, sargento, não vota nem se candidata, beleza? Religiosos de ordem, só aqueles caras da ordem beneditina, franciscana, agostiniana, dominicana, e qualquer um que exerça a função dele dentro da igreja. Um padre não poderia nem votar, nem se candidatar. Aí você fala assim, mulheres. Mulheres está fora. Se eu coloquei que é só sexo masculino, então as mulheres estariam fora nesse momento, beleza? Mas por que um soldado não pode votar? Um soldado não pode votar nesse momento, porque, de acordo com o governo, os soldados seriam responsáveis pela fiscalização das eleições, beleza? E fiscalizar é vigiar, tomar conta. Na verdade, existia um medo das altas patentes de que soldados, cabos e sargentos que tinham poucos direitos e recebiam muito pouco, pudessem gostar da parada de poder votar e se candidatar, lançariam candidatura própria, votariam neles mesmos, elegeriam representantes daquela categoria e fariam leis para melhorar a situação deles. Né? Para evitar isso, então, soldado, de acordo com os nossos congressistas na época, não iriam votar, porque são responsáveis pela fiscalização e a segurança do pleito da eleição. E os religiosos de ordem, padres, bispos, arcebispos, de ordens religiosas, por que eles não podem? A justificativa do Congresso vai ser simples. A igreja não queria separação do Estado. Então, se o Estado toma conta das coisas que seriam a política, a igreja não deveria se envolver e nem vai se candidatar e nem vai votar. Hoje, pode sim votar e se candidatar, depende de qual igreja, qual religião você é. Se for na católica, por exemplo, tem que ter uma série de condicionamentos. Não é qualquer um padre que pode ir lá votar e se candidatar, não. Nas igrejas protestantes é um pouco mais fácil disso acontecer. E aí, analfabeto não vota, então, e quanto que analfabeto vai votar? Analfabeto só vai votar nessa última Constituição, a que nós temos hoje, beleza? Na primeira Constituição brasileira também analfabetos votavam. Se fosse homem, rico, maior de 25 anos, não importava se você fosse alfabetizado ou não. Agora, votar mesmo, sendo pobre ou rico, ou homem ou mulher, analfabeto, só na Constituição de 1988, que é a Constituição atual. Um detalhe interessante é que o Brasil exigia que os eleitores fossem alfabetizados, mas o Estado não fornecia a educação para poder qualificar esse cidadão para participar. E aí você tem o que, então? Todos os cargos, o voto. Além disso, um detalhe importantíssimo, né? O voto é aberto. E por que você tem que guardar que o voto é aberto? O voto é aberto significa que ele não é secreto. Ou seja, o camarada está vendo em quem você está votando. E como o camarada está vendo em quem você está votando, ele pode, claro, direcionar você para quem ele vai votar. Ah, como assim? Ele pode te ameaçar, ele pode te coagir. Então, você imagina o camarada chega para você e fala assim, ó, você vai votar no candidato X, hein? E na hora que você for lá marcar a cédula, vai ter um monte de gente dele, capanga dele, olhando em quem você vai marcar o X ali, ó.
E aí, meu camarada, marcou o X no nome errado, escreveu, não leu, o pau comeu. Você pode ter certeza que você vai sofrer os reveses da parada. Ou você vai ser espancado, ou você pode desaparecer a caminho de casa. Muito possivelmente você vai perder o emprego onde você trabalha, porque você não votou no fazendeiro que ele mandou você votar, sacou? Então, existe nesse momento, pelo fato do voto ser aberto, ou seja, fácil de ser burlado, fácil de ser coagido, manipulado, os caras votam naquele que o seu patrão manda, beleza? Por isso que se diz curral eleitoral. A maioria dos brasileiros moravam na zona rural ainda, e os grandes coronéis, que na verdade são grandes fazendeiros, quanto maior a minha propriedade, imagina que eu sou o coronel Rondinerdes, o mais brabo do sertão, quanto maior a minha propriedade, quanto maior o número de pessoas que moram nessa propriedade que eu tenho, maior é o meu curral eleitoral. E aí, se hoje as pessoas chegam para poder pedir o voto para você, por exemplo, nessa época isso não vai acontecer. Ah, por quê? Hoje faz esforço, promete um serviço, dá uma cesta básica, faz uma carreata, uma passeata, paga aquelas meninas para poder ficar balançando bandeirinha, sacou? Faz esforço até, faz. Nessa época aí fazia nada. Nessa época aí o camarada ia no fazendeiro. Chegava lá para mim e falava, e o coronel Rondinerdes, o mais brabo do sertão, tem como você encaminhar os votos do seu curral eleitoral para mim? E aí eu ia negociar com ele, quanto que você vai me dar? Você vai dar um emprego para o meu filho? Você vai passar, vai fazer a linha de trem passar aqui na minha propriedade? Então, quanto maior a quantidade de privilégio que você pudesse me conceder, maior seria a possibilidade de você receber os votos do meu curral eleitoral. Todos os cargos executivos e legislativos são preenchidos por voto, não se vota no judiciário. O judiciário é prova ou indicação, que é um negócio diferente, né? E o mandato presidencial para 4 anos, para deputado 4 anos, para senador 8 anos. O único mandato que são de 8 anos é o de senador. Todos os outros mandatos são apenas de 4 anos. Com um detalhe, não existe reeleição nessa época. Beleza? Não existe reeleição. Então, você ganhou para tantos anos você vai ficar. Um outro detalhe interessante dessa parada é que nessa época aí você poderia votar para presidente e vice-presidente, cara. É interessante isso, né? Você votava para vice e votava para presidente. Isso só foi acabar, meu camarada, quando os militares chegaram no poder em 64, sacou? Aí você fala assim, mas por quê? Porque os últimos que foram eleitos nesse sistema estão os dois aí, ó, Jânio Quadros e João Goulart, em 1961. Em 1964 teve o golpe militar e os militares mudaram essa regra aí. Assim como é hoje, você vota para presidente e ganha o vice de brinde, vota para governador, ganha o vice de brinde, vota para prefeito e ganha o vice de brinde. Um detalhe interessante é que, na maioria das vezes que o povo brasileiro votou para poder escolher presidente e vice-presidente, quase sempre escolhiam pessoas de partidos diferentes. E quase todas as vezes opositores declarados. Então a população brasileira é meio diferente, né? Coloca um cara para governar e outro cara para tentar atrapalhar ele, não deixar ele governar. E aí, mas, como já dizia o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas sempre falava, vice é para quê? O sonho do vice é dar um golpe e se tornar o presidente. Ele tinha dúvida de tudo quanto é pessoa que tentasse pegar o cargo dele, mas o Getúlio é coisa mais para frente. Embora o Brasil fosse um país majoritariamente católico, que é até hoje, não existe mais religião oficial, existe liberdade religiosa. Você pode ter o culto que você quiser, você pode criar a igreja do Rondinelli de todos os dias, não tem problema. E, como eu te disse, a igreja se separa do Estado, o Estado é laico, a igreja não deveria interferir nos assuntos do Estado, da política, mas você observa que nós falamos em aulas anteriores também, não é isso que tem predominado em boa parte das vezes. Um outro detalhe, que além da igreja não tomar conta mais do que seriam os casamentos, os funerais, não que ela parou de tomar conta, ainda existem os casamentos e ainda existem os funerais e o acompanhamento religioso disso. Só que a parte da grana pesada ficou com o setor civil. Casamento é no cartório, funeral é em cemitério, tem que pagar, sacou? E uma outra coisa que era quase toda da igreja era o sistema educacional. Agora o Estado teria a função de ser o patrono da educação no Brasil, beleza? E, por último, todos os títulos nobiliárquicos, ou seja, se você era um conde, um marquês, um duque, um visconde, não existem mais títulos nobiliárquicos no Brasil quando se proclama a República, beleza? Quando, na verdade, se faz a Constituição. E aí vem uma parada massa. Qual que é a parada massa? A Constituição foi feita,
E, claro, o Congresso votou e aprovou e precisava da aprovação do presidente, né? E o presidente aprovou aquela Constituição. Só que ele aprovou com um detalhe. Sabe aquela parada que o cara fala assim, a lei para todos, mas para mim não? Ou seja, se a farinha é pouca, o meu pirão vai primeiro. Na história do Brasil é muito comum isso, cara. Se o camarada conseguiu se dar bem numa brecha, os outros que se danem, né? Esse camarada, que era o Marechal Deodoro, agora começa o governo constitucional, porque agora existe uma Constituição, beleza? O nosso camarada Marechal Deodoro, ele falou assim, ó, eu aceito essa Constituição, que fala que o voto é universal, para homens maiores de 21 anos, alfabetizados, voto direto, voto aberto, mas essa primeira eleição vai ser indireta. Indireta? É. Ou seja, depois que eu fui eleito pelo Congresso Nacional, quando acabar o meu mandato, os próximos presidentes vão ser eleitos pelo voto do povo. Eu não. Eu vou ser eleito pelo Congresso, beleza? E como ele já havia nomeado boa parte daquele Congresso, ele queria se dar bem na parada, sacou? Então, eu aceito a Constituição. Só que a primeira eleição não vai ser direta, como a Constituição determina. Vai ser indireta. E aí os caras aceitaram, fizeram um acordo, né? Aqueles bons e velhos acordos que você viu na política brasileira, e o Deodoro achava que ia ganhar com facilidade. Só que mesmo o Deodoro tendo uma influência bem significativa no Congresso, lembra que essa influência foi apenas para poder fazer ele derrubar a monarquia. Ah, por quê? Porque agora quem queria assumir o poder de verdade era a elite. E essa elite, a maior parte dela era de cafeicultores, sacou? E na época, ela vai lançar candidato próprio. O candidato de Minas e São Paulo vai ser o Prudente de Moraes, que vai concorrer contra o Marechal Deodoro. E o Marechal Deodoro ganhou a eleição apertada, observa 129 contra 97 votos do Prudente de Moraes. Eu já dei uma dica para vocês em aulas anteriores, falando o seguinte, ó, quando você vence uma eleição, mas você tem uma margem significativamente curta de diferença, isso significa que você vai ter dificuldade para governar. Aí você fala assim, por quê? Porque para um presidente conseguir aprovar alguma coisa dentro de um Congresso, ele precisa de ter 2/3 dos votos favoráveis a ele. E se você venceu, então, com a margem pequena, e mesmo assim sob ameaça, falando que ia contar alguma coisa, ou que você poderia ser morto, ou que você poderia sofrer um acidente, foi assim que ele ganhou, sacou? Ameaçando. E, pô, se um militar de alta patente, um marechal, manda uma carta não identificada, te ameaçando, falando que é para votar no fulano de tal, ou espere o pior, o que você faz? Camarada, ganhou. Ganhou na coação? Ganhou. Mas ele tem a maior parte do Congresso que o aprova? Não. E aí vem um detalhe, ó. Ingovernabilidade. Por que ingovernabilidade? Porque ele não tem a maioria do Congresso do lado dele. E, na época, o Congresso já foi lá e já criou uma lei chamada Lei de Responsabilidade. O que era a Lei de Responsabilidade? Na verdade, a Lei de Responsabilidade seria hoje a Lei do Impeachment. Se um presidente cometer algum tipo de falta grave no decorrer do seu mandato, ele pode sofrer um impeachment, ele pode ser afastado do governo pelo poder legislativo com a aprovação do poder judiciário. Então, no momento do impeachment, por exemplo, você observa que os deputados vão lá, votam sim, votam não. Quando vai para o Senado para decidir quem vai votar sim e vai votar não, está lá o presidente do Supremo Tribunal Federal para poder placetar, aprovar aquilo. E o que acontece? Na época, o Marechal Deodoro, ele havia se esquecido que, durante a vida inteira dele, ele foi militar. E durante boa parte da vida, ele foi militar de alta patente, acostumado a falar e só ouvir de volta, sim, sim, senhor. Durante o governo provisório, ele governava por decreto-lei. Então, o que ele falava virava lei. Era sim, sim, senhor. Só que agora existe uma Constituição. E essa Constituição limita os poderes do presidente. Ele não pode, só o poder executivo, governar como se fosse um rei. Para ele aprovar, ele precisa de respeitar a Constituição, e o Supremo Tribunal Federal está ali para garantir que isso aconteça, e ele precisa de ter 2/3 dos votos dos deputados e senadores para aprovar o que ele quer, beleza? E aí, eis as dificuldades. Quando o Congresso criou essa lei de responsabilidade, que seria a mesma lei do impeachment hoje, o Marechal Deodoro, ao invés de pensar assim, não, beleza, se eu cometer alguma irregularidade, é que eu vou ser cassado. Se eu não cometer irregularidade nenhuma, beleza.
Não, Marechal Deodoro não concordou com a lei de responsabilidade, falou que essa lei estava servindo para poder persegui-lo, para poder atacá-lo, para retirá-lo do poder, e ele não aprovou essa lei, vetou a lei de responsabilidade. Só que aí vem a grande parada. Qual que é a grande parada? Que até hoje eu gosto quando chega nessa parte para eu poder explicar para meus digníssimos. O poder executivo no Brasil, inclusive na Constituição atual, ele não é um poder moderador, onde o camarada pode vetar e aprovar o que ele quer. Sacou? Vamos supor, por exemplo, que o Congresso próprio salário. É claro que os meios de comunicação iam bombar e tudo quanto é revista, jornal e mídias sociais, falando que o presidente tinha o dever de vetar isso, porque isso é um absurdo, dar aumento de 100% para deputado e senador em pandemia, em crise e tudo mais. Beleza. A pressão popular seria grande, a pressão da mídia seria grande, e muito possivelmente o presidente vetaria o aumento de 100% que o Congresso deu para si próprio. Só que, se o presidente derruba a lei do Congresso, veta o aumento de 100%, essa proposta volta para o Congresso Nacional, sacou? E se o Congresso Nacional votasse a mesma lei e conseguir, meu velho, 3/5 dela, ou seja, conseguir a maioria absoluta aprovando a mesma lei, derruba o veto presidencial. Como é que é, Rondinei? Quer dizer, então, que o Poder Legislativo, numa situação dessa, pode derrubar o veto presidencial e dar aumento para si próprio. Com certeza. Aí que eu estou te falando que, de vez em quando, alguns falam que o Poder Legislativo tem uma série de situações que ele pode ir de encontro ao poder executivo. Aí você fala assim, mas por quê? Porque a Constituição ela traz uma ideia de que o Poder Legislativo é o poder onde tem a maior representatividade popular, sacou? Em números, em estados, em municípios. É o Poder Legislativo, sacou? E aí, nessas ocasiões, como eu te disse, o Poder Legislativo poderia dar para 100% de aumento para ele. Se o presidente vetasse, o Poder Legislativo vota a lei de novo, derruba o veto, cara. E aí o nosso camarada Marechal Deodoro não aceitou a derrubada do veto dele e agiu de forma inconstitucional. Como? Fechou o Congresso Nacional, decretou estado de sítio. Ou seja, a partir de agora, ele governa, meu velho, com medidas provisórias, na hora, fez, ponto, acabou. Nossa república foi conquistada ou proclamada através de um golpe. O camarada que fez a Constituição passou por cima dela. Quando falava que a Constituição, o voto era direto, ele foi eleito indiretamente. Só foi eleito porque coagiu boa parte dos deputados e senadores. Quando o Congresso derrubou um veto dele, ele não aceitou e simplesmente agiu novamente de forma inconstitucional e errada e fechou o Congresso. E aí? E aí que vem a grande parada. Quando você tem um presidente que ele é militar e ele está no poder, em tese, ele tem a maior parte das Forças Armadas do lado dele, cara. Se esse camarada, por exemplo, fosse um civil e desse um golpe e fechasse o Congresso Nacional, você pode ter certeza que a galera ia falar assim, não, nós precisamos das Forças Armadas para garantir a Constituição, não pode existir isso é inconstitucional, isso é ilegal. Beleza? Você recorreria às Forças Armadas para poder defender a Constituição brasileira. Se o cara fosse um civil, beleza? E se o cara for um militar? E se o camarada for um militar que é chefe supremo do Exército? Ele é marechal, sacou? E aí, Ronde? E aí complica, né? Você vai chamar as Forças Armadas para derrubar um presidente que é chefe das Forças Armadas? Olha a situação. E aí? E aí o que vai acontecer é que, contra a situação dessa, para derrubar um militar, usa outro militar. Ah, como assim? O Congresso Nacional buscou o apoio da Marinha Brasileira. Buscou o apoio da Marinha Brasileira, que já estava ressentida com o Exército, né? Na época da monarquia, os cargos mais importantes que militares ocupavam ao entorno do rei eram de membros da Marinha. Lembra que eu falei que depois da Guerra do Paraguai, o Exército se torna numeroso, poderoso, profissional, mas não tinha a moral que a Marinha tinha. Quando se proclamou a República, quem proclamou a República foi o Exército. E aqueles principais cargos foram ocupados por membros do Exército. A Marinha, então, havia perdido o prestígio, os privilégios que ela tinha. E, nesse momento, os congressistas chegam até essa Força Armada, chegam até a Marinha e vão falar o seguinte, ó, nós necessitamos de vocês para defender a Constituição brasileira. E com um detalhe,
uma mão lava a outra. Se vocês nos ajudarem, além de estarem defendendo a Constituição brasileira, vocês vão receber um privilégio. A qual que é? Não tem aquele monte de cargo lá no governo que é ocupado por militar do Exército? Se a Marinha apoiar a gente, quando a gente derrubar o Marechal Deodoro, os cargos que são ocupados por membros do Exército vão ser ocupados por membros da Marinha. E aí? A Marinha topou na hora. E aí aconteceu o quê, meu camarada? A tal da primeira revolta da Armada. Armada é sinônimo de marinha nessa época. Então, quando você fala a invencível armada, é uma marinha. Revolta da Armada é uma marinha, beleza? Primeira revolta da Armada, primeira revolta da Marinha brasileira. Liderado pelo almirante Custódio Melo. O almirante está para a Marinha como um marechal, né? Estaria para o Exército. A Marinha posicionou seus navios apontados com os canhões para dentro da capital, Rio de Janeiro, e simplesmente falou assim com o Marechal Deodoro: perdeu o Playboy, hora de dar tchau. Ou você renuncia, ou nós vamos bombardear a sede do governo. Ronde, mas você não falou que o Exército era a principal força armada? Sim. Você não falou que o Exército tinha o maior número de integrantes? Sim. Mas o Exército não tem fé ou força suficiente para andar sobre as águas, invadir os navios e derrotar os marinheiros dentro deles. Ah, mas não tem defesa em terra, não? Para poder bombardear os navios? Não existe defesa em terra naquela época, assim como até hoje não tem em quase lugar nenhum, sacou? Aí, então, se os navios apontaram os canhões para dentro da sua cidade, meu camarada, senta e chora. Aí você fala, por quê? Porque ela pode ser pulverizada em horas. E aí, o nosso primeiro presidente, que deu um golpe e derrubou a monarquia, que foi eleito através de coação, que agiu de forma inconstitucional e fechou o Congresso, agora também vai ser derrubado por um golpe. Vai ser derrubado por um golpe? Vai. Um golpe feito pelo Congresso Nacional com o apoio da Marinha Brasileira. O Marechal Deodoro, nosso primeiro presidente, vai ser obrigado a renunciar. Então, se observa que no Brasil, as pessoas às vezes acham que essa ideia de colocar presidente, derrubar presidente, está virando moda. Cara, isso aconteceu ao longo da história do Brasil por diversas vezes. Você imagina que o nosso primeiro presidente, que proclamou a República, já vai ser derrubado com um golpe, beleza? É claro, ele agiu de forma errônea e inconstitucional? Sim, e vai ser derrubado por um golpe. Só que aí vem a parada. Quando ele sai, o Marechal Deodoro, o vice era o Floriano, Marechal Floriano Peixoto. E aí, rapaz, o que acontece? Pô, Ronde, aí trocou 6 por meia dúzia. Você falou que quem queria governar de verdade eram os agricultores, os grandes produtores de café, e agora tirou o Marechal Deodoro, entrou o vice, que é o Marechal Floriano, trocou 6 por meia dúzia. Calma, easy, boy, vamos lá. Ao contrário do Marechal Deodoro, que teve uma vida bem significativamente abastada, né, veio de uma família que tinha certa condição, o Marechal Floriano não. O Marechal Floriano ele veio de uma família bem pobre. Na verdade, ele, pelo esforço dele, teve um padrinho dele, que era tio também, bancou os estudos dele desde o começo. E esse camarada, igual o outro, ó, com 16 anos de idade, já estava já no Exército. Esse camarada, inclusive, ó, ganhou medalha de bravura lá na Guerra do Paraguai. Inclusive, narra a lenda que ele guardou de lembrança a manta do cavalo do Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai na época da guerra. Esse camarada, ele vai ser eleito para ser vice-presidente e agora ele se torna presidente da República com a renúncia do primeiro, né? E ele vai ser conhecido como Marechal de Ferro, você vai ver daqui a pouco por causa de quê. Inicialmente, ele vai receber apoio do Congresso. Aí você fala assim, pô, Ronde, mas o Congresso não derrubou um militar? Por que o Congresso iria aceitar agora um outro militar? Primeiro que o Floriano já começou a agir na maciota. O vice-presidente, que era o Floriano, ele já reabre o Congresso, ele acaba com o estado de sítio, sacou? Então, inicialmente, ele começa a colocar as coisas na normalidade democrática. E os cafeicultores aceitavam ele nesse momento inicial porque falavam o seguinte, não, ele está fazendo isso aí e é só isso que ele pode fazer. Ah, por quê? Porque reabrir o Congresso e acabar com o estado de sítio. Ah, mas por que ele não pode fazer mais nada? Porque, de acordo com a própria Constituição, esse artigo 42 aí fala o quê? O vice só poderia assumir o cargo de presidente se já estivessem passados pelo menos 2 anos do mandato presidencial.
Se você voltar um pouquinho na tela, você vai ver que o Marechal Deodoro foi eleito há meses. Se ele foi eleito há poucos meses, não passaram 2 anos. E se não passaram 2 anos, de acordo com a Constituição, o vice assumia apenas para convocar novas eleições e sair fora. Detalhe, ele não poderia ser candidato porque ele já assumiria como presidente aqui. Como não existe reeleição, ele não poderia ser candidato nessa época. Reeleição só existe a partir do Fernando Henrique Cardoso. Então, para afirmar, o Congresso apoia inicialmente o Floriano Peixoto porque achava que o Floriano iria seguir a Constituição. E se ele seguisse a Constituição, ele deveria fazer o quê? Acabar com o estado de sítio, fechar o Congresso Nacional, o estado de sítio quando o presidente governa através de decreto-lei, beleza? Abrir o Congresso Nacional, voltar à normalidade democrática, convocar eleições e sair fora. Nem candidato poderia, beleza? Ele poderia ser. Só que o Floriano Peixoto, de acordo com essa Constituição, ele só viraria presidente de fato se tivessem passado pelo menos 2 anos. Como não haviam passado os 2 anos, o Floriano deveria assumir, convocar eleições e se retirar. Só que o Floriano assumiu, não convocou eleições e não se retirou. E aí? E aí, meu camarada, o que acaba acontecendo é o quê? Um imbróglio jurídico. Uns falam que ele pode, outros falam que ele não pode. Não, mas o presidente não pode virar presidente se passou menos de 2 anos. E ele vai falar, mas o outro presidente não foi eleito de voto direto, ele passou por cima da Constituição também. Se a Constituição falava que era para ser voto direto e o Marechal Deodoro foi eleito indireto, ele passou por cima da Constituição. E vocês aceitaram. Então, eu vou também. Eu vou terminar esse mandato. Porque, olha só, o parágrafo 2 do artigo 1º das disposições transitórias estabelecia que o presidente e o vice-presidente, eleitos na forma desse artigo, ocuparão a presidência e a vice-presidência durante o primeiro período presidencial. Ou seja, que está falando o seguinte, ó, a própria Constituição tem uma brechinha aí falando que eu posso ficar 4 anos, hein, irmão? E os outros vão pegar no artigo 42, no parágrafo 42. Não, só pode assumir como presidente se tiver pelo menos 2 anos. E aí, né, meu velho? Se a maioria falava que ele não poderia ficar, porque era o tal do artigo 42. Se ele falava que poderia ficar, é o tal do artigo 1º, das transitórias. Ficou esse imbróglio, ficou esse problema. E aí aconteceu o quê? 13 generais e almirantes fizeram uma carta e mandaram para o Floriano falando o seguinte, ó, aqui são 13 altíssimas patentes do Exército da Marinha que exigem que você se retire do cargo, porque, de acordo com a Constituição, você tem que cumprir o artigo 42. Você não ficou, o presidente não ficou 2 anos no poder, então você não pode terminar o mandato. E aí? E aí, meu camarada, o que acontece? Floriano Peixoto percebeu que ele poderia tomar um golpe. E cá para nós, né, velho? Marechal Deodoro agiu de forma inconstitucional, entrou em atrito com o Congresso. Fechou o Congresso. O Congresso foi lá, se aliou à Marinha e derrubou o Deodoro. Beleza? Agora, o Floriano Peixoto assumiu o governo. Beleza? Quando ele não se retira, desrespeitando o artigo 42, ele estaria também passando por cima da Constituição, de acordo com os opositores dele. Qual seria a lógica do que vai acontecer agora? Assim como o Marechal Deodoro agiu de forma inconstitucional, o Congresso e Marinha se aliaram e o derrubaram, agora o Marechal Floriano poderia ser derrubado por uma mesma coalizão, Congresso Nacional e Marinha, para derrubar o cara. Do mesmo jeito, apontando os navios para dentro da capital e ameaçando de tirar o cara. Só que aí vem a diferença. Quando você percebe uma parada que acontece uma vez com você, e você caiu naquela armadilha, naquele golpe, você só cai de novo se você não prestou atenção como você caiu primeiro, ou se você quiser cair de novo, ou se você for burro. E aí? E aí, o Marechal Floriano não é nenhuma dessas três. Ele já viu o que tinha acontecido com o Marechal Deodoro. E ele sabia que, muito possivelmente, iria acontecer uma revolta da Marinha para derrubá-lo. Enquanto isso aí poderia acontecer, ele já foi se articulando. Trouxe o povo para o lado dele. Como que ele trouxe o povo para o lado dele? Olha no primeiro parágrafo. Esse camada foi lá, tabelou preço de aluguel, tabelou preço de carne, emprestou dinheiro para você poder importar maquinário sem cobrar juros, emprestou dinheiro para você poder construir casa própria. Só dele fazer isso aí,
ele já trouxe classe média e classe baixa para o lado dele, sacou? E, é claro, aquilo que ele havia esperado que poderia acontecer, vai acontecer. A segunda revolta da Armada. Mas isso são cenas dos nossos próximos capítulos, né, meu camarada? Aí você fala, por quê? Porque a segunda revolta da Armada vai ficar para a aula que vem, beleza? Até quinta-feira. Beijo para vocês. Tchau.